Muito boa tarde a todos. É com redobrado prazer que vos dou as boas-vindas a mais uma sessão do nosso Porto de Encontro, ciclo de conversas com escritores, promovido pela Porto Editora. Falei em apenas mais uma sessão, mas na realidade esta sessão, a desta tarde, é muito mais do que isso. Antes de mais, porque celebramos esta tarde duas datas muito especiais para nós e esperamos também para vocês. Por um lado, os 5 anos do nosso Porto de Encontro e também, por outro, a 50ª sessão. Números que nos enchem de orgulho e, ao mesmo tempo, também nos responsabilizam para que possamos continuar a estar à altura das vossas naturais exigências. Por este palco, ao longo dos últimos 5 anos, por este e por outros palcos, têm passado alguns dos mais destacados criadores literários dos nossos dias, em sessões marcadas, sobretudo, pela afetividade e pela partilha e cumplicidade. É o que certamente vai acontecer mais uma vez esta tarde, em que vamos homenagear a figura desse grande poeta, um dos maiores da poesia e da literatura portuguesa de todos os tempos, que é o Rui Belo. Ao longo dos próximos 90 minutos, vamos colocar em evidência as diferentes facetas do Rui Belo. Por um lado, o poeta, claro, mas também o homem de família, o cidadão, o amigo. Só voltando um bocadinho atrás, diria que o ponto de partida para esta sessão é a reedição da Boca Bilingue, o terceiro livro do Rui Belo, publicado há precisamente 50 anos, e é, no fundo, o pretexto para que voltemos a essa obra essencial que é a do Rui Belo. Para o efeito, contamos com um naipe de convidados, eu diria, único. Por um lado, vamos ter Teresa Belo, viúva do poeta e escritor, Luís Miguel Sintra, ator e encenador, que nos irá ler excertos da obra do autor em destaque. Teremos também Fernando Pinto do Amaral, reconhecido poeta, crítico literário, ensaísta e professor universitário. E também teremos Fernando Centeio, co-realizador e produtor do documentário Rui Belo Era Uma Vez, de que vamos ver um pequeno excerto esta tarde. Portanto, amplos motivos para que fiquem connosco ao longo da próxima hora e meia. Sem mais demora, chamo até nós os nossos convidados. Uma salva de palmas para eles. Faça favor. Teresa Belo pode sentar-se aí, se faz favor. Aqui neste, Luís Miguel, que vai ler a... Eu aqui? Sim, sim. Eu fico aqui no meio a coordenar as hostes. Força. Antes de mais, sejam muito bem-vindos ao Porto de Encontro. Alguns de vocês, caso do Luís Miguel e do Fernando Pinto Amaral, já tivemos o privilégio de contar com a vossa colaboração noutras sessões. Eu começava por lançar quase um repto, uma questão genérica para todos. Passaram já 38 anos, o tempo passa, não é? Sobre a morte do Rui Belo e, no entanto, eis-nos aqui a celebrar a sua obra e, ao mesmo tempo, há cada vez mais reedições, congressos internacionais, teses, ou seja, novas gerações de leitores. Lançávamos então quase esta questão em jeito de desafio. Podemos dizer que o Rui Belo é mais lido e estudado hoje do que há 40 e 50 anos? Talvez começasse por si, Teresa Belo. E falaria também com... ser eu acho que devia ser o Fernando Pinto Amaral, devia ser ele. Sim, sim. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite para estar aqui neste auditório que me é muito familiar. Estive aqui há 2 meses, mais ou menos, quando se realizou a exposição dos 100 tesouros, que organizámos com a Biblioteca Pública Municipal do Porto. E, portanto, quero agradecer à Porto Editora e o facto de se terem lembrado, de facto, do Rui Belo e desta reedição. E o Rui Belo, hoje mais estudado, certamente que é, do que era nessa altura. O Rui Belo, por ter morrido jovem, relativamente jovem, enfim, foi um poeta que morreu antes daquilo que poderia ser ainda a continuação da sua obra poética, na altura era lido, era um poeta lido, era um poeta apreciado por quem gostava de poesia, mas certamente que mais de 30 anos depois, quase 40 anos depois da sua morte, é mais estudado e é mais, sobretudo, está muito revitalizado. Foi um poeta que ganhou com o tempo. Ou, por outras palavras, nós hoje encontramos pessoas de idades diferentes e de origens diferentes a descobrirem e a lerem a poesia de Rui Belo, o que é notável porque, como se sabe, os poetas e os escritores em geral, qualquer obra, por vezes, algumas décadas depois da morte dos autores, entram num certo limbo ou num certo, não diria esquecimento, mas passam por essa fase. E o Rui Belo não passou. De facto, o Rui Belo hoje pode-se dizer que é mais lido e é mais estudado, quer cá, quer fora de Portugal, do que era nessa altura, sim.
A Teresa Bel quer acrescentar algo? Obrigada, eu queria agradecer, em primeiro lugar, por estar aqui e a todos os que vieram. Muito obrigada, fico muito contente. E eu creio que o Fernando disse basicamente tudo. Eu também creio que sim, porque cada vez, eu costumo dizer que as portas da Casa de Queluz, onde está o espólio, a biblioteca, que se mantém, e eu cada vez tenho mais telefonemas, e-mails, etc., de investigadores a quererem consultar o espólio. E teses de doutoramento que estão a surgir permanentemente. Ainda ontem estive com o professor Luís Adriano Carlos, que me disse que lhe foi entregue mais uma tese, desta vez sobre a margem da alegria. E parece que a tese que está belíssima. No Brasil também isso acontece, portanto, eu creio que sim. Portanto, em relação à Síria Alvim, que eu estou também sempre em contacto, também acontece isso, quer dizer, sempre que há um pedido de integração de um poema numa nova antologia, sempre que eu sou sempre contactada, e isso acontece com muita frequência. Eu costumo dizer que agora trabalho para o Rui Belo, até à data, enfim, até há uns anos atrás, não tinha possibilidade, enfim, porque fui professora durante muitos anos e depois com o Diogo Duarte, a Catarina, etc., as coisas, mas a partir de um dado momento eu comecei a trabalhar praticamente só para o Rui, e é isso que tenho vindo a fazer. Aliás, eu queria passar a palavra, eu acho que o Luís Miguel também nesse aspecto, eu peço desculpa de ser eu, mas... Eu gostava de dizer uma coisa, tenho pensado sobre isso. Acho que o Rui é um poeta, de certa maneira, popular. Ou seja, como ele adotou como material, digamos, de trabalho, a linguagem oral, a linguagem que toda a gente fala, a sintaxe parecida com a sintaxe que as pessoas usam no dia a dia. E, além disso, como as suas referências são todas a situações, sentimentos locais que não são distantes das pessoas, as pessoas sentem que há, de facto, uma grande elaboração intelectual sobre um material que é também delas. Portanto, isso acho que é uma coisa que torna afetiva a poesia dele e que dá uma ligação afetiva para os próprios leitores, que é uma coisa muito interessante. Aliás, nessa geração há uma, digamos, uma vontade de vários poetas de renovarem o trabalho sobre a língua portuguesa muito grande. São muito diferentes os campos linguísticos que cada um deles escolhe. Entre os poemas da Luísa Neto Jorge, por exemplo, ou os poemas do Gastão Cruz e os poemas do Rui, então do Gastão e do Rui são quase opostos. E, no entanto, é ao Gastão que se deve a maior parte da divulgação da poesia do Rui. E eram muito amigos, etc. Isso acho que é muito interessante. Enquanto a poesia do Gastão, ficou completamente fechada em si própria, apesar de ser muito interessante e o próprio Rui Belo gostar muito dela, a poesia do Rui é uma descoberta para todas as pessoas e pessoas que não são particularmente cultas. E eu estou convencido que é por esta razão. Tem esse apelo que atravessa gerações. Sim, exatamente. Chamava agora a conversa também o Fernando Centeio, que é co-realizador e produtor do tal filme, que eu falei de 2014, 2015, Rui Belo Era Uma Vez. Como é que chegaram a esse projeto? Qual foi o ponto de partida para essa ideia do documentário? O ponto de partida eu devo ao Nuno Costa Santos, que é o realizador, o co-realizador também do projeto, que me apareceu no escritório desafiar-me para que tinha uma ideia de fazer um filme sobre o Rui Belo e entretanto, eu aceitei logo, eram 9 da noite quando ele me apareceu no escritório, que às vezes fica até muito mais tarde, e realmente tivemos uma ótima conversa. E foi a partir daí que se começou a esboçar todo, que ele veio através de um outro amigo meu, comum, e realmente foi desde esse momento que eu aceitei o desafio de produzir o filme. O que impressiona, nós vamos ver o documentário, mas tive a sorte, o privilégio de ver o documentário na íntegra e, de facto, é impressionante a totalidade de personalidades que se predispuseram a falar sobre a obra do Rui Belo. Fala-me um bocadinho dessa. Foi fácil chegar à fala com tanta gente? Foi, ou seja, porque é que é fácil e porque é que foi fácil por a senhora que está ali ao lado esquerdo. Ou seja, é um privilégio muito grande quando se está a fazer uma produção desta natureza, que se tem realmente ao lado, desde o primeiro, e continuamos ainda grandes companheiros de estrada a apresentar e a exibir o filme. Foi realmente foi com a Teresa que surgiu. É evidente que o Nuno também tinha uma ideia também de algumas pessoas que queria entrevistar,
mas, e com quem queria falar, porque não é propriamente uma entrevista só, e muitos depoimentos também. Eles são 48 ao todo. É evidente que o pragmatismo depois do cinema realmente muito radical em algumas coisas. Há alguns que tiveram que ficar de fora por uma questão da narrativa toda do filme. Mas realmente foi relativamente fácil, precisamente porque a Teresa teve desde o primeiro, e continuamos, sempre ao meu lado, realmente a ajudar, a contactar, a lembrar-se mais disto ou mais daquilo, o que é que poderia ser melhor, o que é que não poderia ser melhor. E nesse sentido foi relativamente fácil, é um privilégio. O grande desafio foi cingir a 55 minutos. Exato. Essa escravatura um pouco também, porque a ideia também era que o projeto não ficasse também muito fechado nele próprio, e depois todos nós sabemos como é que é a distribuição de cinema em Portugal, e nomeadamente do género do documentário, em que tínhamos que fazer um filme em que ele pudesse depois passar na RTP, e as slots da RTP a 1 hora, não é? Portanto, ou seja, foi essa limitação também que fez com que a minutagem do filme fosse essa. Um dos pretextos, também como já referi para esta sessão, é a reedição da Boca Bilingue, um livro agora reeditado pela Círio e Alvim. Perguntava-lhes, Fernando Pinto Amaral, em sua opinião, qual é a importância deste livro em concreto no contexto da obra do Rui Belo? Este livro, digamos que é um momento em que o Rui Belo consolida um determinado tipo de consciência, digamos, sobre a própria poesia, sobre a sua linguagem, sobre aquilo que é o seu papel como poeta, de certo modo, depois dos primeiros livros e antes dos livros finais, que são livros de um grande fôlego e com um outro porte, com um outro fôlego. Este livro, nesse sentido, é um livro muito importante, que é um livro charneira. E do ponto de vista... Há aqui alguns poemas que são centrais na obra do Rui Belo, do meu ponto de vista, e para lá desses poemas que são centrais, depois há curiosidades particularmente interessantes para quem gosta de poesia, que é o meu caso, até do ponto de vista técnico. Há aqui, por exemplo, uma série de sequências de sonetos, que são variações, as variações, por exemplo, sobre o jogador de peão, que são absolutamente fabulosas e que têm um âmbito que, do ponto de vista de quem gosta de poesia, o jogo das palavras, porque o Rui Belo, é assim, vamos ver se nos entendemos, ele tinha uma enorme consciência do que é trabalhar o material da poesia, da literatura, que são palavras. Isto aqui são palavras. Por mais que emoções, sentimentos, rastros do cotidiano possam estar aqui, mas aquilo que chega até nós são palavras, sempre. E essas palavras depois são transfiguradas, são transformadas por nós, leitores, quando lemos. O Rui Belo tinha muita consciência desse material, das palavras. E, ao vermos aqui, por exemplo, nestas variações sobre o jogador do peão, vemos um sentido lúdico, um prazer que ele tem em manobrar, em jogar com as palavras, que é absolutamente notável e que contrasta. E por isso é que eu acho que o Rui Belo tem uma grandeza diferente da maior parte dos poetas, porque, por um lado, ele tem este prazer, esta consciência lúdica com as palavras. Por outro lado, ele não é um poeta, ao contrário de outros autores mais ligados, por exemplo, à poesia experimental, em que esse ludismo, esse jogo, parece, digamos, que a poesia está sobretudo nesse jogo. No Rui Belo não está só aí, quer dizer, está aí, mas tem atrás tudo aquilo que o Luís Miguel disse, isto é, que é uma enorme ligação aos lugares, aos sentimentos, às pessoas, ao cotidiano, àquilo que também toca nas pessoas. Portanto, não são palavras que se joguem só pelo prazer do jogo. Está lá esse prazer do jogo, mas é um jogo com realidades e com palavras que tocam muito na mesma nas pessoas. Portanto, o Rui Belo consegue reunir isso tudo. Isso é raríssimo nós encontrarmos isso num poeta. Os poetas, normalmente, ou são mais virados para esse aspecto lúdico das palavras, ou então são aqueles poetas, enfim, da emoção e tal, mas que depois não ligam tanto a esse outro aspecto. E o Rui Belo tem tudo ao mesmo tempo. Portanto, daí o enorme fascínio que o Rui Belo continua a exercer, pelo menos sobre mim. Eu estou a falar de mim, mas eu só consigo falar aqui como leitor, não há nada a fazer, não é? E nesse sentido, este livro é fundamental, porque este livro dá-nos realmente poemas, o Ácidos e Óxidos, que é um dos grandes poemas do Rui Belo, está aqui. Eu não vou ler, temos aqui o Luís Miguel, portanto, nem pensar, acho que... mas o Ácidos e Óxidos é um dos grandes poemas do Rui Belo e está aqui. E depois, para quem... E há outros poemas, obviamente, mas para quem gosta realmente também do jogo poético, e a poesia tem um caráter de jogo também, estas variações, para mim, são deliciosas, absolutamente. Não é? É um livro que eu recomendo, sobretudo, porque estabelece aqui um momento de transição e, de certa maneira, está aqui uma síntese, está aqui pode-se
partir para a obra do Rui Belo. Quem nunca tenha lido o Rui Belo, se começar por aqui, não começa mal, porque abrange vários, digamos assim, caminhos ou sequências que depois, mais tarde, irão ter consequências em livros futuros. Muito obrigado. Eu não referi no início, mas vocês, ou pelo menos muitos de vocês que nos acompanham mês após mês, já o sabem, podem também participar nesta sessão, colocando questões aos nossos participantes. O processo é muito simples, basta que chamem um dos nossos assistentes, ser-vos-á entregue papel e caneta, escrevem a questão e depois o papel ser-me-á entregue e eu irei lê-lo com todo o gosto, irei ler a pergunta com todo o gosto. Talvez para uma gestão mais eficaz do tempo, pedia talvez que direcionassem a pergunta para o nosso convidado em concreto. Teresa, uma personalidade tão fascinante como o Rui Belo é dificilmente resumível a uma só característica. Ele era várias coisas ao mesmo tempo. Falo não agora tanto do poeta, como poeta era muito diversificado também, mas como pessoa. É muito difícil. Sim, sim. É uma pergunta muito difícil mesmo. Eu uma vez disse que há um poema do Rui que eu acho que sintetiza muito aquilo que ele era. Tanto num campo mais pessoal, como inclusivamente num campo mais geral, digamos, que é aquele poema A Sombra, o Sol. E eu acho que esse poema, não sei, eu também gostava de ouvir aqui, por exemplo, o Luís Miguel, que eu conheço tão bem, porque eu tenho muita dificuldade sempre em falar do Rui nesse campo pessoal, porque realmente eu acho que era muito surpreendente. Todos os dias acontecia uma coisa diferente e às vezes não era, às vezes dependia, havia coisas muito engraçadas, outras que preocupavam um pouco, mas como é que é? Eu acho que o dia-a-dia com uma pessoa como o Rui, no fundo, com qualquer criador, isso eu penso que é preciso, quem está ao lado, quem vive, convive, tem que haver uma liberdade absoluta. Foi sempre isso que eu pensei e que disse, para que nada perturbe, portanto, esse tempo de criação, tudo aquilo que essa pessoa quer fazer, quer escrever, quer produzir, e isso é fundamental. E eu creio que, nesse aspecto, o Rui teve realmente essa liberdade toda de poder escrever tudo o que quis escrever. Eu li os poemas, eu às vezes discutia, dizia, mas olha que eu gosto muito mais do Muriel do que de Elogio de Maria Teresa, cheguei a dizer isto, de maneira que as musas são diferentes, de maneira que... Era a primeira leitora também. Era muitas vezes a primeira leitora, sim, era muitas vezes a primeira leitora e muitas vezes os poemas chegavam quando o Rui estava em Madrid, por carta, etc. E isso era uma coisa mesmo muito bonita, não havia segredos, não havia... Claro que havia a privacidade, sempre houve, isso é uma coisa que eu respeito em absoluto, mas não havia segredos, aquilo que nós queríamos dizer, dizíamos, e portanto foi realmente um acompanhamento ou mais perto ou mais longe. Quando o Rui esteve em Madrid as coisas eram um pouco diferentes, não é? Havia muito telefone, havia as feiras grandes, havia os fins de semana prolongados, havia às vezes quando ele de repente adoecia, eu apanhar o primeiro avião e ir ter com ele para ver o que é que estava a acontecer, mas foi sempre neste campo, no fundo, haver uma grande... Eu acho que uma grande dádiva de um ao outro, porque isso sempre aconteceu. Eu não gosto de empregar assim certas palavras, porque parece que são palavras assim muito... Mas, no fundo, acho que isso que aconteceu e haver esse campo da liberdade. Porque Mas isso... também a Teresa era, de certa forma, a ligação ao real, nas partes. Os criadores, geralmente, estão mais num mundo de um planetário. Quer dizer, o Rui dizia que eu tinha metade dos pés na terra e metade a cabeça nas nuvens. Dizia que eu não era completamente com os pés na terra. E muitas vezes me disse, tu devias escrever. Recebia as minhas cartas e eu cheguei, por exemplo, a poder dar aulas em Madrid também, mas na altura as coisas, enfim, a Catarina estava para nascer e era complicado realmente eu ir para Madrid naquela altura, de maneira que... Sim, eu acho que sim. Eu acho que nesse campo que talvez lhe tenha simplificado um pouco a vida. Acho que sim. Como disse no início, temos o privilégio também de contar com o Luís Miguel Sintra, que estará aqui quase numa dupla função, não só também para nos recordar o amigo, o homem que conheceu, mas também o poeta, uma vez que vai ler excertos da obra do Rui Belo. Convidava, por favor, a Luís Miguel para que lesse o primeiro excerto que selecionou da obra da poesia do Rui Belo. Deste assunto, que eu acho que é extraordinária a atitude de generosidade e de humildade que está básica à poesia toda dele. Quer dizer, em nenhum momento há o sentimento de eu ser gênio, como acontece com tantos poetas.
Ele gostava muito de Fernando Pessoa, obviamente. Muitas vezes ia à casa do meu pai ler poemas e dizia: uma pessoa fez melhor, uma pessoa fez melhor. Como se houvesse uma espécie de competição, mas não era competição no sentido de valer publicamente, é de conseguir ser tão bom. E dizia muitas vezes: este verso, hoje escrevi um verso muito bom, mas o Pessoa já o tinha escrito. E assim, a atitude é, quando a gente está a ler os poemas, de que está a conhecer verdadeiramente uma pessoa. Nisso é o contrário, justamente, do Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa esconde-se, inventa tudo mentiras, só mentiras, mentiras. E a gente nunca chega, é a atitude menos generosa possível, é de criar um espetáculo sobre si próprio. O Rui é exatamente o contrário. É oferecer-se por dentro às pessoas. E ele era assim na vida real, não é? E se tu dizes que podia-lhe acontecer qualquer coisa, é porque a disponibilidade era total. Ele não impunha nada a ninguém. Deixava que chegasse a vida. Bem, eu vou ali que é mais fácil de estar em pé. Qual é o excerto que selecionou? Eu vou dizendo, eu escolhi muito, mas quando achares que cheia de mais dizes. Gostava de, antes de começar a ler as coisas do Rui, de dizer uma coisa e ler um texto que eu próprio escrevi há 15 anos, quando o Duarte, filho do Rui e fotógrafo, me propôs escrever um prefácio, uma introdução a um livro de fotografias sobre o pai que ele escreveu e que é muito bonito e que se chama Coisas de Silêncio, há 15 anos. Eu escrevi isto. Reconhecemo-nos ainda, gostamos do mar e da terra a céu aberto. Árvores, searas, pedras, montes, da praia, dos campos, das igrejas, das aldeias e das cidades com passado e com ruas muito grandes, dos textos antigos, de cartas e postais, e dos livros e do povo, das procissões, dos cafés, do cemitério, ir ao cinema, ler o jornal, Mozart e Bach. Não sabemos pôr gravata, ainda temos camisas aos quadrados e vestimos camisola. Não gostamos da manhã e da astúcia. Somos pobres, temos o sol e só o que nos toca o coração. Alguns amigos mais, e carregamos nos ombros o amor da vida toda e uma enorme saudade de Deus. Somos católicos. Acreditamos na alegria e na pureza. Sabemos que o homem é Deus feito carne. Reconhecemo-nos, somos assim generosos, é verdade, sem esforço, e não vamos mudar. Não sei se somos um grupo, nem seremos com certeza uma geração. Somos uma maneira de ser. E na poesia do Rui nos encontramos. Sou e quero ser irmão ou herdeiro dessa gente, como o Duarte, legitimamente. E reconheço nas fotografias do Duarte, como na poesia do Rui, a passagem das nossas vidas, os lugares, as nossas casas, os objetos a que nos afeiçoámos ou demos sentido, a memória de nossos corpos, dos nossos encontros, dos nossos grandes amores ou da nossa paixão. A minha casa. Reconheço também o meu pai, mas reconheço sobretudo o espaço, ou o tempo. O tempo, sim, o tempo porventura. Estas fotografias, o seu pudor, são o retrato de uma ausência. São fotografias da morte, violentas. O que resta de um cidadão, a mudança das idades, as coisas que tinha, os lugares onde esteve ou onde estava, a roupa que vestiu, o que ficou do que escreveu. São o retrato do tempo que foge, imenso. Mas mais ainda tanto o retrato do que falta. Falta a vida neste vazio, neste espaço que vai da terra ao céu. E esse espaço, esse vazio, é exatamente o espaço das palavras do Rui. O espaço do que vive, perante a morte, constantemente, nesse único momento que se confunde com a solidão, mas abraça o mundo inteiro e que nos dá a nós a dimensão da vida. Tão imensa diante do tempo, que talvez nem na paixão possa encontrar a sua desejada desmedida. Tão grande que convoca Deus, e já não sabemos de que ausência falamos. E esta coisa que eu tento dizer aqui, que é uma maneira de... há uma geração que se reconhece na atitude da vida, que se reconhece na poesia dele, cada vez é mais importante. E quando estava a ver o filme que vocês agora fizeram sobre ele, senti que na parte dos depoimentos havia os que se reconheceriam na poesia do Rui como sendo a sua poesia e outros que não, e eu estava distante e, de certa maneira, isso arrumava-se as pessoas.
Uma coisa, a importância dele ser cristão e católico, acho que toda a gente percebeu. É justamente, eu acho que a poesia toda dele é uma poesia sobre a fé, ou seja, o vazio que o homem sente, de não pensar, de aceitar apenas a vida sem outra coisa que senão a transcendência. E mesmo depois de ele ter saído da igreja, é, digamos, o trabalho sobre esse vazio que os poemas todos estão a fazer. Eu ia começar pelo fim, ou seja, começar. Não percebo onde está o papel. Começar por um poema dos últimos, do Rui, e de certa maneira é um poema excepcional, porque é um poema voltado para fora, é uma despedida. É o poema que se chama, que ele escreveu para a filha, e que se chama Poema para a Catarina. Hei de levar-te, filha, a conhecer a neve. Tu que sabes do sol e das marés, mas nunca repousaste os teus pequenos pés na alvura que só longe e em ti houve. Tinha estado na morte e não pudera aguentar tamanha solidão, mas depois tive a companhia do nevão e tu hás de vir, filha, com a primavera. E o deslumbrante resplendor da alegria, tua fidelidade eterna à vida, já não permitirão tua partida quando raiar fatal o novo dia. As barcas carregadas com as rosas viram perto daquela pura voz, abandonada pelos meus longínquos avós em lagoas profundas, perigosas. Não me afeta o mínimo cuidado. Sinto-me vertical, sinto-me forte, embora leve em mim até à morte a cabeça de um príncipe coitado. Naquelas madrugadas primitivas eu segregava um secreto pranto, vizinho da alegria, enquanto pelos dias tu ias de mãos vivas. O costume da minha solidão é ver pelas janelas oliveiras que de todas as árvores foram as primeiras que tocaram o meu jovem coração. Purificado pelo tempo estou, um tempo de feroz esquecimento. Vem, minha filha, vem neste momento em que eu liberto ao teu encontro vou. Recordo-me do teu cabelo de chuva, quando tu caminhavas ágil e ladina pelos desfiladeiros da neblina nessa distante região da uva. Minha paixão viril, serena pelos ritos, deseja que na minha companhia tu sejas imolada à alegria, na surda região alheia aos gritos. Não olhes o meu rosto devastado pela idade, a vida para mim é como se chovesse, mas se viesses, seria como se me acontecesse cantar contigo a perene mocidade. O tempo em que viesses, sim, seria um tempo vertebrado, um tempo inteiro, e não meras palavras arrancadas ao tinteiro e alinhadas em fugaz caligrafia. Viesses tu, que a tua vinda afastaria todos os meus cuidados transhumantes e para sempre alegre viveria os meus dias infantes, já distantes. A solução da solidão compartilhada, onde vejo o meu mais profundo mundo, seria a solução ampla e sem fundo, oposta sem resposta ao meu país do nada. Com a voracidade do olvido seria só tu vires e lutares, e por mim, de olhos enormes e crepusculares, serias, ente querido, recebido. Volta com os primeiros anjos de dezembro, num vasto laranjal eu quero amar-te, e então a tua vida há de ser a minha arte, e o teu vulto, a única coisa que relembro. O passado é mentira, digo eu, sensível ao esplendor do meio-dia, e sob a árvore plena da alegria, o mínimo cuidado esmoreceu. Ao grande peso de tanto passado, com a insônia da dúvida na testa, basta a tua presença que protesta, e todo eu me sinto renovado. Isto que é uma despedida,
uma espécie de olhar, já através da existência da filha, uma espécie de olhar que já consegue ter alguma distância sobre o pensar que foi a sua tortura e a sua vida toda. Fiz a experiência de ligar com o primeiro poema que aparece publicado por ele e que, no fundo, tem a ver com isto, é a mesma coisa. É a mesma coisa àquilo que ele se refere, a atitude é oposta. O poema chama-se Para a Dedicação de um Homem e começa com uma palavra que ele repete muitas vezes, terrível. Terrível é o homem em quem o Senhor desmaiou o olhar, furtivo de searas, ou reclinou a cabeça, ou aquele disposto a virar decisivamente a esquina. Não há conspiração de folhas que recolha a sua despedida, nem ombro para o seu ombro quando caminha pela tarde acima. A morte é a grande palavra desse homem. Não há outra que o diga a ele próprio. É terrível ter o destino da onda anónima morta na praia. Eu creio que aquilo que ele chama de ser terrível é justamente a condição de quem tem fé. A condição de quem tem fé é uma condição de aceitar a dúvida como maneira de existir. Portanto, Deus não se pode ver, não se pode tocar, ninguém poderá nunca ter a certeza se existe ou não, e o trabalho do pensamento sobre exatamente essa dúvida é, creio que aquilo que ele chama terrível. Se a gente for continuar a avançar na poesia do Rui, há um poema que explica como é que ele se orientou, digamos, depois de se afastar da Igreja, que o tratou mal, não foi ele que quis afastar-se da Igreja primeiro. Mas o problema da Igreja não tem nada a ver com a fé, é outra coisa. É um poema que se chama A Mão no Arado. E é de estar aqui, A Mão no Arado, que creio que corresponde à tentativa de tentar viver sem Deus. O poema ele diz, é muito triste andar por entre Deus ausente. É exatamente isso que o Luís Miguel estava a dizer, é a ausência de Deus que é sentida como uma presença, portanto é a presença de uma ausência. Ainda está ali qualquer coisa que nós sentimos que falta, mas é essa dialética. Esse poema é absolutamente central. A Mão no Arado. Feliz aquele que administra sabiamente a tristeza e aprende a reparti-la pelos dias. Podem passar os meses e os anos, nunca lhe faltará. Oh, como é triste envelhecer à porta, entardecer nas mãos um coração tardio. Oh, como é triste arriscar em humanos regressos e equilíbrio azul das extremas manhãs do verão ao longo do mar transbordante de nós no demorado adeus da nossa condição. É triste no jardim a solidão do sol, vê-lo desde o rumor e as casas da cidade até uma vaga promessa de rio e a pequenina vida que se concede às unhas. Mais triste é termos de nascer e morrer e haver árvores ao fim da rua. É triste ir pela vida como quem regressa e entrar humildemente por engano pela morte dentro. É triste no outono concluir que era o verão a única estação. Passou o solidário vento e não o conhecemos. E não soubemos ir até ao fundo da verdura, como rios que sabem onde encontrar o mar. E com que pontes, com que ruas, com que gentes, com que montes conviver, através de palavras de uma água para sempre dita. Mas o mais triste é recordar os gestos de amanhã. Triste é comprar castanhas depois da tourada, entre o fumo e o domingo na tarde de novembro, e ter como futuro o asfalto e muita gente, e atrás a vida sem nenhuma infância, revendo tudo isto algum tempo depois. A tarde morre pelos dias fora. É muito triste andar por entre Deus ausente, mas, ó poeta, administra a tristeza sabiamente. E é um... Vamos guardar a segunda parte da leitura para daqui a bocadinho. Deixa-me ler os ácidos dióxidos
que é o poema que, digamos, corresponde à boca bilingue e que é e creio que é importante tu ler, fechava bem esta parte. Então, é uma coisa estranha este verão. E, no entanto, ia jurar que estive aqui. Não me dói nada, não. A tia como está? Claro que vale a pena, porque não? Sim, sou eu, devo ser, sem dúvida eu. Podem contar comigo, eu tenho uma doutrina. Não é bonito o mar, as ondas, tudo isto? Até já soube formas de o dizer de outra maneira. Há coisas importantes, umas mais que outras. Basta limpar os pés alheios à entrada e só mandarmos nós neste templo de nada. E o orgulho é a nossa verdadeira casa. Nesta altura do ano, quando o vento sopra sobre os nossos dias, sabes quem gostava de ser? Não, cargos ou honras, não. Um simples gato ao sol. Talvez uma maneira ou um sentido para as coisas. Oh, dias encobertos de verão no meu país perdido, mais certos do que o sol consumido nos charcos no inverno, estas ou outras formas de morrermos dia a dia como quem cumpre escrupulosamente o seu horário de trabalho. Não eras tu, nem isto, nem aqui, mas está bem, estou pelos ajustes, porque sei que não há mais. Pode ser que me engane. Pode ser que seja eu. E, no entanto, estou de pé, rebolo no sol, sou filho desta terra e vou fazendo anos, pois não se pode estar sem fazer nada. Currículo, atestado, testemunho, opinião, que importa se o verão mesmo é uma certa estação? Escolhe, inscreve-te, pertence. Não concordas que há cores mais bonitas do que outras? Sou homem de palavra e hei de cumprir tudo. Onde encontrar coerência em cada gesto meu? Ser isto e não aquilo, amar perdidamente alguém, alguma coisa, as cláusulas do pacto, isto ou aquilo, ou eu, sem mais hesitações. Estar aqui no verão não é tomar uma atitude. A mínima palavra não será como prestar um certo tipo de papel qualquer declaração? Há fórmulas, bem sei. É preciso respeitá-las como o gato que cumpre o seu devido solo. São horas, vamos lá, sorri. Já as primeiras chuvas levam ou lavam corpos, caras. Sabemos que podemos bem contar contigo em tudo. Amanhã, neste lugar, sob este sol, e daqui a um ano, combinado. Não achas que a esplanada é uma pequena pátria a que somos fiéis? Sentamo-nos aqui como quem nasce. Será verdade que não tens ninguém? Onde é o teu refúgio? Ó sítio de silêncio e sofrimento indivisível? É necessário. Vais assim. Falam de ti e ficas nas palavras. Fixo, imóvel. Dito para sempre. Reduzido a um número. Currículo, cadastro, vizinhança. Acreditas no verão? Terás licença. Diz-me, serias isto, nada mais que isto? Tens um nome, bem sei. Se é ele que te reduz, aí é o inferno e não achas saída. Precário, provisório é o teu nome. Lobos de sono atrás de ti nesses 10 anos que nunca conseguiste, e muito menos hoje. Espingardas e uivos e regressos, um regaço redondo, o único verdadeiro espaço, o sabor de não estar só, Natal amigo, antigo, o sol de inverno sobre as águas, tudo novo. A inspeção minuciosa de paúis, de cômoros, marachas. Viste noites e dias, estações, partidas e tão terrível tudo. Porque tudo trazia no princípio o fim de tudo.
A morte é a promessa, estar todo num lugar, permanecer na transparência rápida de ser e perguntar se dá para ti responder. Simples questão de tempo és, e a certas circunstâncias de lugar circunscreves o corpo. Sentas-te, levantas-te, e o sol bate por vezes nessa fronte onde o pensamento, que ao dominar-te deixa que domines, mora. Estás e nunca estás, e o vento vem e vergas, e há também a chuva, e por vezes molhas-te. Aceitas servidões cotidianas, vais daqui para ali, animas, te esmoreces, aos outros, morres. Mas quando foi? Aonde te doía? Dividias-te entre o fim do verão e a renda da casa? Que fica dos teus passos dados e perdidos? Horário de trabalho, uma família, o telefone, a carta, o riso que resulta de seres vítima de olhares. Que resto dás? Ou porventura deixas algum rastro? E assim e assado, sofro tanto tempo gasto. Muito obrigado, Luís Miguel, por este belíssimo momento. Dirijo agora uma questão, talvez mais à Teresa, mas também os outros convidados poderão responder certamente. É certo que Portugal não deu ao Rui Belo certamente tudo o que ele merecia. Nunca ganhou nenhum prémio literário, mesmo a nível... Não foi admitido não foi admitido na Faculdade de Letras para dar aulas. Havia da parte dele, sobretudo nos últimos anos, alguma... Eu penso que não. Não. Penso que não, porque o Rui, eu acho que a poesia para o Rui era tudo. Aliás, era a razão da vida dele. Enfim, em Cartas para mim, etc., em que ele diz isso, que a poesia que é a razão da vida dele. De forma que isso realmente aconteceu. Houve um tempo em que talvez tenha sido realmente complicado, porque não se justificava. Aliás, isso está no filme também, no Rui Belo Era Uma Vez. E o pai do Luís Miguel, que foi nosso professor, penso que lutou durante esse tempo para que o Rui fosse professor na Faculdade de Letras. Nunca aconteceu. Depois havia o problema político também, porque estávamos nos fins dos anos 60, o Rui já tinha uma licenciatura em Direito, já tinha um doutoramento em Direito Canónico. Quando chega à Faculdade de Letras, ele era mais velho do que nós, tinha mais praticamente 10 anos do que todos nós, e realmente estava muito à frente, é verdade. E ele, no fundo, sempre pensou, a grande paixão dele foi sempre um curso de letras. Ele gostou imenso das aulas que teve com o professor Sintra, com o professor Nemésio. Tivemos grandes professores, realmente. E houve uma altura em que ele pensou que seria convidado, porque era assim que acontecia, havia o convite. Isso nunca aconteceu, nunca se percebeu exatamente porque é que isso não tinha acontecido. Entretanto, o Rui pensou concorrer a um leitorado. E realmente a PIDE, durante anos consecutivos, não o deixou sair de Portugal. E isso está na PIDE também está no filme. Era um poeta viciado que tinha ideias muito avançadas, segundo está escrito mesmo nos documentos que a PIDE lá conserva e que essa investigação foi feita. Indivíduo, ideias avançadas. E então foi realmente difícil. Foi depois, mais tarde, quando a Maria de Lourdes Belchior esteve no Instituto de Alta Cultura, o José Blanco de Portugal, etc., que o Rui conseguiu ser leitor de português em Madrid. Mas sempre, aliás, teve que declarar na PIDE, na altura já não se chamava PIDE, era Direção-Geral de Segurança do Estado, não era? Teve que declarar que apenas ia ensinar literatura portuguesa e cultura portuguesa e que não ia para Madrid, para Espanha, com nenhuma intenção de fazer política. E então o Rui saiu, mas sempre muito, muito vigiado. E
Mas, no fundo, aquilo que ele queria fazer era escrever. E isso ele escreveu até ao fim, efetivamente. Mesmo depois daqueles episódios todos completamente, enfim, fora do comum, que aconteciam no mar, em que ele se perdia no mar, em como a neta do célebre banheiro, o Sr. Baltazar, diz que o Rui Belo adormecia no fundo do mar, que acho uma coisa maravilhosa. E então... O que aconteceu é que o Rui, o último livro ainda foi o Despeço na Terra da Alegria, ainda foi entregue por ele na editorial Presença. E depois, quando o livro sai, mais tarde, em 78, que foi o ano da morte, mas o Rui escreveu sempre, até ao limite. E isso dá-me imensa alegria, porque era isso mesmo que ele gostava de fazer. A poesia era fundamental para ele, o ler, quer dizer, o cinema, o teatro, quer dizer, tudo o que, enfim, envolvia toda esta área era para o Rui fundamental. Portanto, isso penso que com o tempo se foi perdendo um pouco, quer dizer, o entusiasmo que ele tinha, ele gostou muito de dar aulas em Madrid, mas quando regressa as coisas complicam-se, porque tinha-se candidatado a uma bolsa realmente no Ministério da Cultura para fazer o doutoramento, bolsa essa que nunca chegou a acontecer, uma bolsa de estudo, e depois não houve outra possibilidade senão ele concorrer ao ensino secundário e ficou na escola secundária, agora que se chama secundária, do Cacém, e foi muito complicado, porque o Rui estava... Foi um tempo difícil, mas a poesia foi fundamental e isso realmente é o que fica. Portanto, agora, por exemplo, em 2018... já se passam 40 anos sobre a morte do Rui, mas no fundo o que se vai celebrar é a vida da sua poesia. É isso que é importante. E isso é fundamental. Obrigada. Obrigada. Quer acrescentar algo? Sim, sim. O Luís Miguel há bocado disse uma coisa muito importante, a questão da fé, e realmente eu penso que o Rui Belo, já não conhecia o Rui Belo, já agora queria situar as coisas. Quando o Rui Belo morreu, em 78, eu tinha 17 anos, 18, e era daqueles poetas que eu senti que ia descobrir e que iam ter alguma coisa a ver comigo. E depois, a partir daí, foi uma descoberta permanente e foi daqueles casos em que acabou por me influenciar a mim próprio e ajudar imenso à minha própria formação, não tendo eu conhecido, obviamente, o Rui pessoalmente. Agora, em relação a essa questão da fé e em relação à questão da própria poesia e daquilo que a Teresa disse agora, da vida da poesia, eu julgo que há ali, na poesia do Rui Belo, uma dose de impregnação de qualquer coisa dele próprio, como o Luís Miguel estava a dizer há bocado, ele oferecia-se todo ali, aquilo é também ele que está ali, e de certa maneira isso contribuiu para, não sei, isso é uma coisa que eu queria deixar aqui, talvez para eles falarem que o conheceram, eu não o conhecia, eu conheço-o como leitor, nós conhecemos-o como leitores, mas eles lidaram com ele. Até que ponto é que essa foi sempre uma questão que a mim me toca muito, é que a poesia pôde ou não, porque este ou não também está sempre subjacente, colmatar ou não, essa questão da fé e essa questão de um sentido para esta coisa toda que estamos cá, não é? Ou seja, a ideia com que eu fico é que depois há ali, de facto, como dizia o Luís Miguel há bocado, um vazio qualquer. Há um vazio, há ali um buraco, há ali uma ânsia de qualquer coisa que não está e que ele tenta colmatar através de várias maneiras. Porque, ao mesmo tempo, no Rui Belo e na poesia do Rui Belo há sempre uma coisa que eu queria sublinhar, que é um grande sentido de fraternidade humana. Isto é, nós somos todos... provavelmente da formação católica que ele teve, não sei, mas isso ficou, isso é alguma coisa que fica sempre, que é um sentido, e também ele era assim, devia ser mesmo assim, um sentido enorme de fraternidade, como dizia o Luís Miguel, uma coisa talvez muito geracional, mas isso passa de geração em geração, nós também sentimos essa fraternidade. Mas, ao mesmo tempo, o vazio está lá sempre, e há, na poesia do Rui Belo, uma dimensão de melancolia e de sombra brutais, não é? E a Teresa há pouco disse aquele poema, A Sombra, o Sol, e, de facto, este contraste permanente na poesia do Rui Belo está lá sempre. Há um lado de fraternidade, de comunhão, apesar de tudo, comunhão que nós temos uns com os outros e com o estarmos aqui, mas depois uma sombra terrível. Lá está o terrível, não é? Uma sombra, um vazio, qualquer coisa que nos ameaça, e isso também está lá, essa melancolia muito profunda, não é? Se calhar que eles falassem também sobre isso. Muito engraçado, A poesia porque preencheu o lugar da fé, podemos dizer. sinto esse lugar da fé, ou esse buraco no meio da vida, de cada momento, é o sítio da solidão. E, portanto, é uma pessoa que vive
até pela sua própria fé, com um amor à vida extraordinário, é completamente contraditório isso com a incapacidade de viver isso simplesmente, porque vive sempre num ponto que é um ponto de tortura da dúvida e de uma tentativa de explicação. A vida é tão valorizada que tem que ter uma explicação qualquer outra e, portanto, mas essa explicação não se pode ver e, portanto, está-se sempre a viver e passa a ser uma preocupação com o tempo. Ou seja, a meditação sobre o tempo é fundamental também, mas é fundamental porque vem, de certa maneira, através da morte, quebrar aquela espécie de terreno circular que é a memória da infância, da pureza, da luz, do sol, da felicidade, etc. E, portanto, há uma quebra, um vazio que ele não larga de maneira nenhuma, até porque tem que ser honesto consigo próprio na questão da fé. E, portanto, a impressão que há uma época que corresponde ao Homem de Palavras, talvez, que é uma época também muito virada para uma poesia, em que ele tentou também fazer uma poesia de intervenção mais direta, de amor à vida simples. É um momento que ele faz o poema sobre Marilyn, escreve poemas sobre os filmes, em que tem coisas sobre o Allende, parece, a morte do Allende também parece que corresponde a essa fase, não me lembro bem, mas são coisas sobre política, sobre a vida de sociedade, corresponde ao período antes do 25 de Abril, não é? E que depois também corresponde aos momentos de intervenção política dele. Mas há sempre um regresso, a um encontro consigo próprio, que é extremamente torturado e que só terminaria com uma coisa que é a morte. E, portanto, ele sente-se que há uma espécie de curiosidade, de vontade de perceber o que é a morte, que toda a gente tem, e que ele tem imenso, e que o leva a um gesto pessoal tão drástico como o famoso banho na Senhora da Guia, que conduziu à escrita daquele poema em que ele fala de um afogado no mar, porque ele passou pelo coma de ter ido tomar banho no inverno e de passar a arrefecer dentro d'água. E isso, no fundo, é tão bonito porque coincide uma experiência de vida com a própria experiência poética e de pensamento, sobretudo de pensamento. E na vida real ele falava muito pouco com as pessoas. Ele estava praticamente a assistir às conversas e de vez em quando dizia uma coisa, ou então falava assim de jorro ininterruptamente. Era isso mesmo. Eu propunho agora, já voltamos à conversa, mas já falámos aqui do documentário, vamos ver um pequeno excerto, são 5 minutos. Pedia ao Fernando Centeio que nos situasse sobre aquilo que vamos ver. Portanto, é um trailer mais alargado do filme, de 5 minutos, realmente para tentarmos perceber não só o que é dito e o que é que se pretende também com o filme. E de facto, eu tenho é um privilégio e um orgulho imenso de realmente ter produzido e co-realizado este filme, porque o que me interessa no cinema é precisamente também isso, é fixar a memória e essa intimidade que não a tive, como dizia o Fernando, mas que através de todo o processo e toda a produção do filme, que foram 3 anos, e que nós nos alargamos, ou seja, como eu costumo dizer, fui ao céu e fui ao fundo do mar, fui a Paris, fui a Madrid, para geograficamente tentar perceber o caminho do Rui. E de facto, sinto-me muito privilegiado nesse sentido de chegar a uma certa intimidade por partilhar e assistir portanto, a tantas conversas de pessoas que tiveram, que leram, que foram amigos. E realmente isso é de facto uma coisa que me toca bastante. E, portanto, ou seja, agora são 5 minutos do filme, digamos assim, o que nós chamamos um trailer, no sentido de dar só assim um bocadinho de gosto para que se possa perceber o que é que lá está dentro, de facto.
O Rui Belo faz parte de um grupo muito escasso de grandes nomes da poesia portuguesa. Não são muitos no século XX. Se pegar na poesia do Rui, pode-se fazer a biografia dele através de versos. Está lá tudo, 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 tudo. Tudo. Procurava e pensava e via as coisas, digamos, poeticamente, mas com os olhos da infância. Porque ele fala muitas vezes da morte, mas fala muitas vezes da morte como valorização da fugacidade da vida e daquilo que é imprescindível, que é maravilhoso na existência da vida. As paixões eram sempre levadas ao limite. Isso eu admirava no Rui, mas soube gerir esse lado da paixão, da emoção e de vez em quando os pés assentes na terra. É uma coisa que eu tenho sempre na minha memória, é o Rui estar connosco à mesa a conversar, ou ouvir, ou falar, e de repente parar e dizer tenho que ir embora, tenho que escrever um poema. A poesia dele está muito próxima das pessoas, está muito ligada ao cotidiano, mas quase numa primeira pessoa do plural, é um nós, somos todos nós. É uma poesia que, quanto a mim, brota da terra. O espaço mental do Rui Belo é um espaço ecuménico. Ele efetivamente transporta-nos para um problema que é uma dicotomia que não está resolvida, que é, no fundo, a resposta à pergunta: é possível acreditar sem pertencer? Ele é mais que, acima de tudo, os verões. Os verões que passámos, principalmente os verões que passámos na Praia da Consolação, ao pé de Peniche. E também tenho memórias dele a escrever em casa, e assim, noite dentro, não é? De eu me deitar e ele ficar sozinho a escrever. São sobretudo essas memórias, ligadas à praia e à escrita. Talvez uma das memórias principais dele me trazer, ele estava a viver em Madrid já, quando eu nasci, e dele me trazer bonecos lá, e alguns que eu me lembro especificamente, os bonecos de serem trazidos de Madrid. La época que vino Rui Belo aquí al Café Gijón, este café estaba en pleno auge, estaba en pleno bullicio y todo eso, o sea que él vivió muy intensamente y sobre todo el mundo de la literatura. Tiene fundamentalmente dos poemas sobre Madrid, ¿no? Uno que es el primer poema en Madrid o primer poema de Madrid, y el otro que se llama Madrid Revisited, ¿no? Siguiendo el Lisbon Revisited de Pessoa. Yo creo que son poemas de la soledad. E o Rui, lembro-me dele sentado num ângulo, num canto da sala, no seu silêncio, quieto, assim, no seu mundo. E, portanto, eu apanhei sempre, digamos, na fase luminosa do Rui Belo, na fase alegre do Rui Belo, não é? Quando eu entrei em contato com a poesia do Rui Belo, eu percebi que havia ali uma ligação muito forte a escritores e a poetas brasileiros. Eu gosto do poema do Rui, as casas, as casas, as casas. Oh, as casas, as casas, as casas. As casas nascem, vivem e morrem. Enquanto vivas, distinguem-se umas das outras, distinguem-se designadamente pelo cheiro. Antes de lerem qualquer crítica, qualquer ensaio que haja sobre a poesia do Rui Belo, e muitos trabalhos académicos existem sobre a poesia dele, peguem-a no livrinho e leiam a mesma poesia, porque isso é que conta nos poetas. E com isto me calo. Como vimos, um pequeno excerto, mas muito estimulante e representativo da riqueza deste documentário, cujo visionamento aconselho. Dos vários depoimentos que tivemos a oportunidade de ouvir, eu destacaria e servia de mote para a pergunta que eu dirigi a Teresa, da Alice Vieira, que foi colega de curso, não é? Que contava esse episódio do Rui Belo, às vezes, abandonar tudo, a presença de amigos, para ir escrever um poema. Acontecia mesmo isso? Não, acontecia. E aconteciam outros episódios também muito engraçados. Quando estávamos a nadar, isto já tenho dito, por exemplo, na Praia da Senhora da Guia, em Vila do Conde,
que de repente vem um verso à cabeça, Maria Teresa, fixa este verso. E então ele dizia o verso, os versos tinha acabado, enfim, de imaginar. E vínhamos a nadar para a praia e então ele escrevia os versos para não se esquecer. Isso acontecia. E na altura, sei lá, no cinema, por exemplo, no teatro, ele estava sempre com um caderninho e ia tomando sempre notas de tudo o que ia acontecendo. Muitas vezes não era nada do que estava ali a acontecer, era aquilo que provocava aquilo que ele estava a escrever. De maneira que isso era, ele estava, aliás, há versos dele em bilhetes de metro, nos materiais mais estranhos, em boletins de totobola, em contas da eletricidade. O que havia à mão, tudo servia para escrever. Não podia escapar realmente àquele momento. Mas depois tinha fases em que não escrevia. E muitas vezes ele dizia, nunca mais vou escrever, este foi o último livro, mas depois o tempo passava. E havia aquelas fases que está ali expresso também, no fundo, da fase luminosa e da fase sombria, não é? Sim, isso... Na vida pessoal também sim. Era muito visível. Sim, isso era visível, e os amigos que conviviam com ele também se lembram dessas fases. Mas há um verso do Rui que, e a propósito daquilo que o Luís Miguel também disse em relação à verdade que existe, no fundo, nos versos, apesar de depois tudo, no fundo, a partir do momento em que o livro é publicado, tem vida própria e sabe-se quem escreveu aquilo foi o Rui Belo, mas não temos que saber se aquilo aconteceu ou não aconteceu, assim como na ficção, não é? Ora, há um verso do Rui que é os versos que faço sous. E, na verdade, está muito presente, e isso nós vemos quem lê a poesia do Rui e conhece um pouco a parte biográfica, que realmente a infância está lá. Aliás, mantém-se, quer dizer, os lugares que ele descreve, aquelas viagens que o teu pai fazia, dialectais, portanto, esses lugares, Vila Real, o Norte, todo o Norte, não é? Tudo isso está também presente. O Alentejo... O Jogo do Chinquilho, que é um poema que eu julgo central na obra do Rui Belo. Por acaso não é da boca, é do Transporte no Tempo, mas é realmente uma revisitação da infância, uma reflexão enorme sobre o tempo que passou e não passou. Quando nós voltamos a um lugar da infância e de facto sentimos que alguma coisa mudou, mas ao mesmo tempo não mudou, ainda estamos ali exatamente. Estamos ali. Esse poema, para mim, é o Jogo do Chinquilho, dos poemas mais sobre o tempo, sobre a infância, sobre tudo isso. E está lá tudo. Está lá tudo. Em que o primeiro verso é renasce neste largo a minha infância. E outra coisa que eu acho, não sei se vocês têm também uma opinião, é que a poesia do Rui é extremamente cinematográfica. Nós conseguimos estar muitas vezes, à medida que vamos lendo, estamos a ver, torna-se quase... Nada melhor de perguntar a um ator e encenador se concorda também com essa visão. Eu gosto muito de dizer a poesia dele, porque é como se ele escrevesse como a cabeça está a funcionar das pessoas. Portanto, é como se transcrevesse o pensamento. Aliás, ele diz, eu só faço uma coisa na vida, pensar. Não faço mais nada senão pensar. Exatamente. Pensar, mais até do que escrever versos. Exatamente. Eu vou deixar a vida, é quase o contrário, vou deixar a vida, milhões de palavras, não sei quantos versos, mas o que eu fiz foi pensar. Exatamente. E os versos foi aquilo com que eu me divertia a pensar. E aí, acontece que muitas vezes, nos momentos em que chega ao pensamento mais profundo, inventa um jogo de palavras para criar humor sobre a própria profundidade daquilo que está a dizer. Como se fosse feio, como se fosse feio ser tão importante como o que está a dizer. Arranjar ali uma maneira para aquilo não parecer tão profundo, pomposo, ser mais simples, porque horroriza a ideia de se armar em pessoa importante. E, portanto, mas essa coisa muitas vezes ele começava poemas e se lembra-me dele dizer, porque encontrava a formulação de 2 versos, por exemplo, e chegava à casa do meu pai e dizia, estes 2 versos são muito bons, eu escrevi. E então dizia os que eram, e depois percebia-se que aquilo ia dar origem a um poema. Porquê? Porque a parte também rítmica, sonora dos versos é para ele importantíssima. Brinca com isso, mas cuida muito. É um trabalho sobre rimas, como raramente algum poeta faz. Rimas internas, trocas de rimas, surpresas como faltar a rima, onde a gente está à espera que ela apareça. E ritmicamente também. Constantemente, havia coisas muito importantes para quem está a dizer, que é o fôlego da entoação, que se apanha ou não apanha. E é uma das coisas que ele optou por não ter pontuação,
E é uma das coisas que para muitas pessoas é muito difícil, é ler aquela poesia porque não tem pontuação. Eu acho que isto, para as pessoas que se queixam disto, só significa que não sabem ler poesia e que não estão a fazer pelo sentido, mas apenas por uma forma. Ele exige que a pessoa reconstitua a pontuação, ou seja, que reconstitua o pensamento que as palavras transportam. E é muito importante a parte rítmica nesse aspecto, e creio que é infalível. E isso é como a Sofia. A poesia da Sofia dele tem essa característica que são ótimas como comunicação da ideia. E é porque a fórmula rítmica e de conjugação das palavras é perfeita. Na Sofia, a palavra proclamada, no caso dele, a palavra respirada. Mas é... É uma respiração, é disso que eu... É uma respiração, é isso mesmo. Depois há o decassílabo, aquele verso longo, que ele realmente manobra muito bem e que nós, entrando naquele ritmo, vamos por ali e somos conduzidos muito facilmente. Acabamos por, mesmo esta falta da pontuação, não se nota, isto é, se entrarmos naquilo que ele nos propõe, acabamos por entrar relativamente... As próprias pausas são as nossas, as próprias pausas da respiração, não é? Não há dificuldade em se ler, porque a pausa está lá, está no momento certo. A gente percebe quando se engana, porque se engana às vezes, quando se engana, que há qualquer coisa que se desmorona imediatamente. É um dos poetas que mais vezes lê, não é? Eu recordo só, há um livro publicado em 2004, um audiolivro em que o Luís Miguel Sintra participou, publicado também pela Síria Alvim. Fala-nos um bocadinho desse projeto. Fiz dois livros, eu gosto muito da poesia do Rui. Margem da Alegria. E é como se conhecesse perfeitamente, e portanto gosto de estar à vontade dentro daquilo. E é quase como se estivesse eu a falar. Isso é um grande passo em frente para gostar. Mas, além disso, foram duas propostas. Uma da Presença e outra da Assírio, de fazer... Porque o disco da Presença esgotou-se logo. Era um audiolivro que existiu de uma coleção de poesia dita por vários atores. E fiz também a mensagem da Pessoa e uma antologia da Sofia nessa coleção. Mas depois a Assírio propôs-me fazer um disco maior, creio que é um disco duplo, com vários poemas. E foi um trabalho feito com extremo cuidado por uma pessoa que é um técnico de som muitíssimo bom e que tem um ouvido como ninguém, que é o Vasco Pimentel. Muito desorganizado, muito anárquico, mas que tem um ouvido extraordinário. E, portanto, foi um trabalho feito muito vivido com ele. Depois, creio que também pedi ao Gastão que eu visse, porque muitos de nós, as pessoas não sabem, mas foram iniciados a ler poesia pelo Gastão Cruz. O Gastão Cruz formou um grupo de poesia antes de 25 de Abril, em torno da Faculdade de Letras, em que nos analisava connosco os poemas de vários poetas para nos habituarmos a dizer de uma determinada maneira. E muitos de nós devem muito ao Gastão por causa disso. Aliás, o Gastão é das pessoas que têm dedicado a sua vida à poesia dos outros. É uma coisa muito bonita da parte dele e generosa. Portanto, estava a dizer, portanto, foi isso. E, sobretudo, fiz um espetáculo com aquele grande poema que equivale a um livro, A Margem da Alegria, que retoma o mito de Dom Pedro e da Dona Inês de Castro e que o reescreve de outra maneira. Fiz um espetáculo em que entrava a Márcia Breia, a Luísa Cruz e a Manuela de Freitas, que também era uma grande amiga dele, e o António Fonseca, o Luís Lima Barreto e eu. Éramos 6 e fazíamos uma espécie... Fazíamos o poema integral. Que durava 2 horas, ou uma coisa qualquer assim, com uma ação cénica. E também as vozes a dizerem esse poema, que corresponde ao espetáculo, também foi editado na mesma que no audiolivro também. E, portanto, tenho, de facto, muita experiência e muito gosto. Fernando Centeio, para encerrar um bocadinho esta parte do documentário, chegou ao fim deste projeto de 3 anos, que ocupou 3 anos da sua vida, com a sensação de conhecer a fundo o homem e o poeta, conquistar espíritos sobre este projeto? Eu cheguei ao fim, quer dizer, que não é um fim, ou seja, porque isso também é bom de dizer, e é tal essa intimidade que me interessa também, ou seja, das 48 pessoas que participaram, colaboraram generosamente, saiu agora fizemos um outro
de 25 minutos só do depoimento do Luís Miguel Sintra. Precisamente, ou seja, portanto, não é uma coisa a acabar. Ou seja, conseguimos fazer, portanto, chegar ao fim daquele documentário, mas agora poderá haver outras situações que possam surgir. E a que nos interessou muito, mesmo por todos os motivos e mais alguns, foi realmente o depoimento do Luís Miguel em Vila de Conde, nas escadas onde o fez e onde foi o casamento, onde casaram. Porque realmente é essa intimidade, ou seja, a forma como o Luís Miguel fala de dentro e de fora e de tantas perspectivas, e portanto deu origem a um outro pequeno filme de 25 minutos, que é o A Teu Respeito, Luís Miguel Sintra recorda Rui Belo. Portanto, ou seja, não dou como uma coisa acabada, portanto de facto, era o chegar ali, para já, era conseguirmos sintetizar de alguma forma, mas não o dou por acabado, de todo. Fernando Pinto do Amaral. Há aqui um poema, precisamente na Boca Bilingue, no livro que acaba de ser lançado e que está ali fora, que se chama Em Cima de Meus Dias, e que começa precisamente assim: muita gente me tem falado a meu respeito, e acaba isso, tem graça a ver quem fala a meu respeito. E, nesse sentido, é uma ponte com o depoimento do Luís Miguel Sintra, em que vai, de facto, falar a respeito do Rui, quase como um espelho, não é? E, nesse sentido, há aquilo que eu retenho hoje da poesia do Rui Belo, para lá de tantas coisas que já foram aqui ditas, é, sobretudo, essa capacidade que é uma capacidade que eu julgo que ele tinha. Há bocado falou-se aqui, era a fase solar ou a fase luminosa, no depoimento do José Medeiros Ferreira, ou a fase sombria. Mas eu iria um pouco mais longe. Eu julgo que na poesia do Rui estão ambas. Isto é, nós, se entrarmos lá mesmo e começarmos a conhecer aquilo melhor, uma coisa acaba por implicar a outra, porque é precisamente com esse enorme sentimento de comunhão e de fraternidade que depois também lhe pede qualquer coisa que ele anda à procura. E esse tal vazio, esse tal buraco também lá está. Portanto, ou por outras palavras, usando ainda de novo a analogia do sol e da sombra, o sol, de certa maneira, ou essa luminosidade, vai implicar uma sombra e vice-versa. Não podemos ver só a coisa dicotomicamente, isto é o sol e depois a seguir vem a sombra toda. Não, eu sinto isso, quer dizer, quando leio a poesia do Rui Belo, tenho imenso esse sentido de comunhão e de fraternidade, mas ao mesmo tempo está sempre lá latente também a outra coisa, e a outra vão a par. Há ali uma dialética que é precisamente o que enriquece e que dá espessura, dá densidade à poesia do Rui Belo, porque senão não era o que é, não é? Era muito mais primária, muito mais unilateral. E não é. Está lá sempre tudo, de certa maneira, não é? Mas para lá de toda essa importância, Fernando Pinto Amaral, gostava que falasse também de outra questão, que a poesia do Rui Belo é também uma das que mais tem influenciado os seus pares, outros colegas. Sim, penso que sim. Penso que sim. E tenho Júdice, entre muitos outros. Entre outros. E eu aí sou Manuel António Pina, talvez. Eu aí sou suspeito porque não posso falar, porque também me influenciou a mim. Portanto, não quero entrar muito por aí, mas é muito difícil. Eu julgo que, evidentemente, quando nós lemos os poetas, é muito difícil, não há ninguém que nasça, digamos, como um deus ex machina, que vem assim de repente, ali em cima, de cena, e que aparece, não é? Portanto, todos somos influenciados uns pelos outros. Agora, é verdade que a poesia do Rui Belo, qualquer coisa, voltando ao princípio da conversa, à primeira intervenção do Luís Miguel, quando ele falou da poesia com o contraste com o Gastão, a Luísa Neto Jorge, havia naquela época, mesmo a poesia dita experimental, que era muito mais tensa, que estava mais na moda, digamos, e, a posteriori, depois da morte do Rui Belo, o que se veio a verificar foi uma influência póstuma muito maior, isto é, para os poetas, digamos, mais jovens e outros não tanto, como é o meu caso, a influência da poesia do Rui Belo acabou por ser, de facto, muito clara, muito mais forte nesse sentido. Mas nós não podemos controlar isso, ninguém pode dominar isso. É muito difícil nesse aspecto, só podemos fazer verificações a posteriori, não é? Não achas que é uma poesia também que dialoga com a poesia dos outros? Muito imenso. Muito com os clássicos também. Com os clássicos. Portanto, o diálogo com Camões e com a poesia barroca é constante e também com a literatura medieval. Com a literatura medieval, com o Fernão Lopes, porque isso tenho uma noção, porque o meu pai também foi professor dele de literatura medieval e havia muitas referências a isso. Mas acho que, pelo que me lembro das conversas com ele e pelo próprio poema em Debate 69, em que isso é explícito,
havia uma pessoa com cuja poesia, a poesia dele dialogava, que era a do Herberto. E ele falava muitas vezes do Herberto, digamos, com uma coisa que também era muito humana da parte dele, que era um bocadinho picado quando sentia que o Herberto tinha escrito um grande poema. E isso acho que torna-o mais humano. Isso é semelhante a uma espécie de companheirismo, de serem os dois poetas mais ou menos da mesma idade a fazerem. O Herberto é mais velho, um bocadinho, não, mas mais ou menos da mesma idade. Como dois grandes inovadores, digamos, da poesia portuguesa. Porque isso as pessoas não sei se têm bem consciência de que foram anos, as pessoas dessa idade, mais ou menos, eles dois, a Luísa, a Fiamma, o Gastão, etc., foram pessoas que tiveram uma vontade política através da arte. E isso era uma coisa que até então tinha ficado um bocadinho separada. Havia os artistas vários, sobretudo ligados mais aos neorrealistas, que faziam uma poesia, é como se não acreditassem que a própria transformação das palavras, a própria transformação da forma de comunicação, que era a poesia, era um trabalho revolucionário. Precisavam de ser explícito. A política é uma coisa e a arte é outra coisa. Claro que houve muitas pessoas que percebiam que não. O Mário Dionísio fartou-se de falar nisso toda a vida, mas de facto, são casos que essa poesia mudou completamente o conceito da poesia em Portugal. Luís Miguel, não sei se esgotou os poemas que tinha preparado, mas penso que era um prazer para todos nós se nos brindasse com mais um ou dois poemas, caso os tivesse preparado. De forma, já não estamos muito longe da sessão, mas penso que teremos tempo para dois poemas. Elogio de Maria Teresa. Eu que às vezes encontro, sem saber porquê, um simples não sei quê, em estátuas, retratos antigos de límpidas mulheres desconhecidas, eu que de súbito à primeira vista me apaixono adolescentemente por essas mulheres mortas, mas contemporâneas de um pobre poeta português do século XX, levadas até ele talvez por um discreto gesto às formas e às cores impresso por um homem que na arte encontrava a única razão de vida, abro a pasta e deparo com o teu retrato. Um retrato de passe, anos atrás tirado, no sítio suburbano onde primeiro vivemos e juntos suportámos com surpresa a solidão de sermos dois e ela só vergar os ombros onde os dias nos poisavam. Conheço outros retratos teus, onde também estás viva. Um deles, bem me lembro, estava à minha espera em Saint-Malo, uma tarde ao voltar do Monte Saint-Michel, nesse verão bretão, onde então procurava justificação, por mínima que fosse, para a vida, numa das muitas fugas de mim próprio que às vezes empreendo, embora antecipadamente certo de que só pela morte enfim me encontrarei comigo, com todos quantos verdadeiramente amei, alguns desconhecidos e alguns mesmo inimigos, sobretudo sedentos de justiça, de que depois somente bem morto hei de dispor daquela paz que sempre apeteci, mas nunca procurei. Até por não ter tempo para isso, nem sequer para saber coisas simples, como saber quem sou. Porque ao certo só sei que muito mais passei naquilo em que fiquei, nem que fossem os filhos ou os versos, que fiquei muito mais naquilo onde passei, como passos na areia no inverno, ou repentinas sensações de me sentir de súbito, sensivelmente bem, encher o peito de ar, sentir-me vivo. São retratos diferentes de quem foste um breve instante, e nele floriste, e apenas não murchaste por haveres ficado um pouco mais em tais fotografias. Mas há em todos eles uma graça inesperada. A surpresa da corça, ou os restos dessa raça que há em ti, talvez um pouco mais que nas demais mulheres. Expressão sempre surpreendente da surpresa,
mesmo até para quem te conhece tão bem como eu te conheço. Se nuns mais do que noutros, sem exceção, desponta a madrugada que era e é esse teu riso claro, quem primeiro falou de riso claro, talvez houvesse ouvido a água quando corre sobre os seixos de um ribeiro, talvez houvesse visto branca e fresca, mas teve de inventar para conquistar essa metáfora. Quando eu que te ouvi rir, não fiz mais do que ouvir e sei que o som da água imita o teu sorriso. Talvez dentro de séculos se não fale já de ti, coisa, aliás, sem maior importância que a de não ter alguém deixado o teu retrato em qualquer dos museus esparsos pelo mundo. Eu estarei morto e pouco poderei fazer por ti, simples mulher da minha vida. Mas isso não importa. Importa esta manhã, este bar de Milão onde olho o teu retrato, enquanto espero o meu pequeno almoço. Saboreio as cervejas em jejum tomadas e começam de súbito a chegar aos meus ouvidos, inesperados, os primeiros acordes do concerto do Imperador. Se um dia penso, porventura te perder, mulher simples, recôndita e surpreendente, sobre quem recaiu o peso do meu nome, só então saberei quanto valias verdadeiramente. Estás presente em mim como ninguém. E sabes quão terrivelmente amei e amo outras mulheres além de ti, além de minha mãe. Mas tu tens o meu nome, Clara Rilke. Tu trocaste a tua alegre vida irrequieta no único infeliz dos teus negócios por um poeta velho e feio como eu. Contigo apreendi coisas tão simples como a forma de convívio com o meu cabelo ralo e a diversa cor que há nos olhos das pessoas. Só tu me acompanhaste súbitos momentos quando tudo ruía ao meu redor e me sentia só e no cabo do mundo. Contigo fui cruel no dia-a-dia. Mais que mulher, tu és já hoje a minha única viúva. Não posso dar-te mais do que te dou. Este molhado olhar de homem que morre e se comove ao ver-te assim presente tão subitamente. Bons dias, Maria Teresa. Até depois. Preciso tomar o meu pequeno almoço. A cerveja era boa, mas é bom comer, como come qualquer homem normal, e me poupa ao perigo de, até pela idade, me converter subitamente num sentimental. Nos finais do verão, quando, há alguns anos, aí por finais de agosto, o sol por momentos como que se vela, e eu me sinto, talvez sem saber porquê, subitamente triste, eu não sei, indeciso. Posso fazer várias coisas. No entanto, quase sempre o que faço é correr completamente todas as persianas de todas as janelas, de todas as divisões da casa, meter-me na cama, cobrir-me todo até à cabeça com a roupa e começar a ouvir, por exemplo, o Requiem do Mozart. Talvez quase todo o verão tenha passado por mim, quase sem o dar verdadeiramente por isso. Terei descido meia dúzia de vezes à praia, terei tomado ao todo um banho, terei visto distraidamente uma tarde a areia cair-me do punho levemente fechado por entre os dedos para a palma aberta da outra mão. O sol terá aplicado diariamente a sua mão de luz a dois lados da minha casa, mais amarelado pela manhã na parede voltada a leste, mais amarelo, torrado, na parede do lado ocidental, pouco antes de passar o testemunho à sombra avassaladora da noite. O lugar exato do pôr do sol ter-se-á desviado insensivelmente no sentido norte-sul. Estou por isso exatamente no fim do mês ao levantar os olhos da máquina de escrever e procurar em vão o sol prestes a pôr-se no estreito intervalo de duas casas à beira-mar, onde antes o via. E, além disso, a passagem do tempo será também visível, por exemplo, na altura da pilha de jornais acumulados a um canto do quarto,
no progressivo desgaste do enorme sabonete que dia a dia utilizei para lavar distraidamente as mãos as diversas vezes que as lavei. Alguma coisa passou para sempre. Passou irremediavelmente para sempre. Alguma coisa que não será principalmente isso, mas será também isso. Alguns rostos pousados no verão, de linhas suaves, como certos sulcos na areia. Sim, de certo, alguns rostos estes dias insistentemente repetidos, mas afinal desconhecidos, ficarão para sempre nas dobras do verão. E mais uma vez na vida eu não saberei que fazer. Acredita no que digo, eu não saberei verdadeiramente que fazer. Noutras alturas do ano, quando a timidez se apodera de mim, ou não consigo olhar alguém nos olhos ou tratar de um assunto prático, tomo um whisky, telefono a alguém, leio certo tempo o jornal. Agora, nestes finais de agosto, quando o sol por momentos como que parou, o que fiz foi correr as persianas, rodear-me de uma certa escuridão e deixar correr a fita onde se encontra gravado o Requiem de Mozart. Os violinos, como que poderão cerrar suavemente as vozes, cheias, e leves instrumentos de sopro, violinos e vozes dispor-se-ão aqui e ali por estratos, à maneira das nuvens no céu de alguns destes dias passados para a hora do pôr do sol, lá para os lados do poente, sobre as águas mansas do mar. Sentirei talvez a mão de cotão na escuridão pesar-me no peito. Estendido apenas, existente devido ao ritmo lento da respiração, e o vento socorrer-se-á de vez em quando da cumplicidade da música que abranda, como que poisa para garantir que sim, que está ali exatamente rente à moldura da janela e procura fazer-se pequeno para ver se passa por algum interstício e assinalar a sua presença no quarto por uma ligeira ondulação das cortinas, por um hálito na minha pele que seja bastante para me alterar o ritmo da respiração. Sentir-me-ei levemente inquieto. Tenho 2 ou 3 problemas a resolver. Estarei triste, indeciso, inquieto. Terá passado para mim, de maneira irremediável e não sei porquê mais sensível, um tempo de vida. Voltarei a cassete do outro lado, pescarei os olhos no escuro. Tenho a sensação de que me protegem 3 ou 4 pessoas, de que 3 ou 4 pessoas contra as quais às vezes me revolto, me fazem falta. Não descerei à praia, não quero estes dias voltar a descer à praia. Talvez em meados de setembro, se porventura se não alterar muito o ritmo da minha respiração, eu abro de novo as janelas, vejo o tempo que faz, dê uns passos pequenos na casa e me encaminho lentamente na direção do mar. Então sim, então estarei só. O que é feito daqueles rostos de verão, daquelas silhuetas ao pôr do sol interpostas por vezes entre a luz e o livro que lia? A que profundidade se encontram agora determinados espaços ainda não há muito indubitavelmente impressos na areia do verão? Perguntarei, na falta de outras pessoas, talvez ao mar. Esse mar que mora sempre aqui e não vai para longe com o verão. Ficarei à escuta. Procurarei distinguir no barulho do mar qualquer esboço de resposta. Olharei os contrastes da luz incidindo na superfície do mar. Sei que é em vão, que tudo será de certo em vão, e que mais uma vez assisti sem remédio de braços caídos à implacável destruição do verão. Que é feito do verão? Que é feito dessa pausada estação, onde eu, sem saber cavar os alicerces da minha vida, que é feito dos olhos sérios e dignos dessa criança ameaçada pelo fim do verão, por um tempo que em breve arroubaria ao ruidoso convívio do verão. Quando eu era pequeno e pressentia que me iam levar para longe do mar, despedia-me uma a uma das árvores das pedras que não mais voltaria a ver. Mesmo que no ano seguinte as voltasse a ver, davam uns passos a cambalear, pensava que seria isso doer-me a cabeça, que não me tinha doído. Mas não era por isso. Não era por sentir há pouco no pulso o fim acerado do verão que eu estava indeciso
inquieto, triste, e a jurar que não era por nada disto, que não tinha nada a ver com isso. Agora sim, agora estarei inquieto e triste por saber mais profundamente do que uma unha cravada na carne que alguma coisa sem remédio acabou. Certos rostos, propriamente certos rostos que a miúdo do verão utilizava para ser leve, fazer parte das minhas coisas, fazer talvez partir de mim, repousam para sempre amordalhados no verão. Estarei triste por ver que mais uma vez terei falhado inapelavelmente na vida. Inútil agora fechar as janelas, deixar-me voltar a ouvir o Requiem de Mozart. Inútil mesmo estar certo de que fizesse eu o que fizesse, mesmo que o fizesse no devido tempo, tudo seria inútil. Abrirei a janela, fincarei o queixo no peitoril da janela. Farei uma última tentativa para procurar saber onde é que se esconde o verão. Onde é, afinal, o sítio sossegado do verão? Ficarei sem remédio triste à janela do meu quarto, de olhos perdidos no mar, perdidos com o verão. Ouvir e que se chama Muriel. E que é um poema que eu li pela primeira vez e gostei muito de ler como um poema de amor. E hoje em dia estou convencido que não é tanto um poema de amor, é claro que tudo se mistura com tudo, mas que é um poema sobre o tempo e sobre a passagem do tempo. E depois, à medida que eu vou ler, acho engraçado o exercício de reparar como os tempos dos verbos, o vocabulário, as ideias que estão transmitidas, tudo fala da passagem do tempo. E acabando na própria dúvida, baseada nessa ideia da passagem do tempo, de se será verdade que eu existo. Portanto, levando a dúvida até esse ponto. Sou muito mau a arrumar os papéis. Às vezes te lembras, procurava-te, retinha-te, esgotava-te, e se te não perdia era só por haver-te já perdido ao encontrar-te. Nada no fundo tinha que dizer-te, e para ver-te verdadeiramente e na tua visão me comprazer, indispensável era evitar ter-te. Era tudo tão simples quanto se esperava, tão disponível como então eu estava. Mas hoje há os papéis, há as voltas a dar, a agenda à minha volta, há a gravata. Misturei muitas coisas com a tua imagem. Tu és a mesma, mas nem imaginas como mudou aquele que te esperava. Tu sabes como era, se soubesses como é. Numa vida tão curta mudei tanto, que é com certo espanto que ao espelho da manhã, distraído, diviso a cara que me resta, depois de tudo quanto o tempo me levou. Eu tinha uma cidade, tinha o nome de Madrid. Havia as ruas, as pessoas, o anonimato, os bares, os cinemas, os museus. Um dia vi-te e desde então Madrid, se porventura tem ainda para mim sentido, é ser a solidão que te rodeia a ti. Mas o preço que pago por te ter é ter-te apenas quando puder ver-te e ao ver-te saber que vou deixar de ver-te. Sou muito pobre, tenho só por mim no meio destas ruas e do pão e dos jornais este sol de janeiro e alguns amigos mais. Mesmo agora te vejo e mesmo ao ver-te não te vejo, pois sei que dentro em pouco deixarei de ver-te.
Eu aprendi a ver na minha infância. Vim a saber mais tarde a importância deste verbo para os gregos. E penso que se Bach hoje nascesse, em vez de ter composto aquele prelúdio e fuga em ré maior que esta mesma tarde num concerto ouvi, teria concebido aqueles Sweet Hunters que esta noite vi no cinema Rosales. Vejo-te agora, vi-te ontem e anteontem. E penso que se nunca a bem dizer te vejo, se fosse além de ver-te, sem remédio te perdia. Mas eu dizia que te via aqui e acolá, e quando te não via, dependia do momento marcado para ver-te. Eu chegava primeiro e tinha de esperar-te, e antes de chegar já lá estavas, naquele preciso sítio combinado onde sempre chegavas, sempre tarde, ainda que antes mesmo de chegares lá estivesses, se ausente, mais presente pela expectativa. Por isso mais te via do que ao ter-te à minha frente. Mas sabia e sei que um dia não virás, que até duvidarei se tu estiveste onde estiveste, ou até se exististe, ou se eu mesmo existi, pois na dúvida tenho a única certeza. Terá mesmo existido o sítio onde estivemos? Aquela hora certa, aquele lugar? À força de o pensar, penso que não. Na melhor das hipóteses, estou longe. Qualquer de nós terá talvez morrido. No fundo, quem nos visse àquela hora, à saída do metro de Serrano, sensivelmente em frente daquele bar, poderia pensar que éramos reais pontos materiais de referência, como as árvores ou os candeeiros. Talvez pensasse que naqueles encontros em que talvez no fundo procurássemos o encontro profundo com nós mesmos, haveria entre nós um verdadeiro encontro, como que apenas temos nos encontros que vemos entre os outros, onde só afinal somos felizes. Isso era, por exemplo, o que me acontecia quando há anos, nas manhãs de Roma, entre os pinheiros ainda indecisos do meu perdido parque de Villa Borghese, eu vi essa mulher e esse homem que naqueles encontros pontuais de certo não seriam tão felizes como neles eu, pois a felicidade para nós possível é sempre a que sonhamos que há nos outros. Até que certo dia, não sei bem, eu não passei por lá ou eles não foram, nunca mais foram, nunca mais passei por lá. Passamos como tudo sem remédio passa. E um dia, de certo, mesmo duvidamos. Dia não tão distante como nós pensamos, se estivemos ali, se Madrid existiu. Se, portanto, chegaste tu primeiro, porventura, alguma vez daqui a alguns anos, junto de Califórnia 21, que não te admires se olhares e me não vires. Estarei longe. Talvez tenha envelhecido. Terei até talvez mesmo morrido. Não te deixes ficar sequer à minha espera. Não telefones, não marques o número. Ele terá mudado. A casa será outra. Nada pensas ou faças. Vai-te embora. Tu serás, nessa altura, jovem como agora. Tu serás sempre a mesma fresca, jovem, pura, que alaga de luz todos os olhos, que exibe o sossego dos antigos templos e que resiste ao tempo como a pedra que vê passar os dias um por um, que contempla a sucessão da escuridão e luz e assiste ao assalto pelo sol daquele poder que pertencia à lua, que transfigura em luxo o próprio lixo, que tão de leve vive que nem dão por ela as parcas implacáveis para os outros, que embora tudo mude, nunca muda, ou se mudar, que se não lembre de morrer, ou que enfim morra, mas que não me desiluda. Dizia que ao chegar, se olhares e me não vires, nada penses ou faças. Vai-te embora. Eu não te faço falta. E não tem sentido esperares por quem talvez tenha morrido, ou nem sequer talvez tenha existido.
Já estamos, infelizmente, perto do final do nosso ciclo, mas ainda vamos ter tempo de uma rubrica muito apreciada por todos nós. Quer que eu... que é o álbum de memórias, ou seja, vão ser projetadas uma série de imagens alusivas ao... Eu peço-vos que se levantem para comentarmos as imagens evocativas do percurso, talvez aqui de lado, evocativas do percurso do Rui Belo. São cerca de 12 imagens e eu pedia talvez à Teresa Belo que as comentasse, se puder ser. E enquanto não são projetadas as imagens, diria apenas que o Porto Encontro regressa já no próximo sábado, dia 3 de dezembro, às 17h30, com Germano Silva como convidado. Vai ser uma grande sessão, mas para já ainda temos tempo de ver as imagens. Pedi à Teresa Belo que as fosse comentando à medida que fossem projetadas. Sim. Que idade é que tinha... Bem, nesta altura eu não conhecia conheceu o Rui, claro. Na Faculdade de Letras, exatamente, mas ele falava-lhe muito da infância. Sim. Nós tínhamos quase 11 anos de diferença, de maneira que, nesta altura, é uma fotografia que eu estou a ver, como vocês estão a ver também, e que eu acho que o Rui era muito bonito. Era uma criança realmente muito bonita. Aqui já com uma camisola, enfim, poveira, porque o Rui gostava imenso de comprar peças de artesanato verdadeiro. E então aqui está com uma camisola... Eu não estava à espera de ser chamada para fazer este comentário, de maneira que, se por acaso... enfim, mas acho bem, não me importa, claro, de fazer aquilo que eu souber. Claro, na medida do possível. Exato. Via-se que era Évora, não era o Templo de Ana Évora. Portanto, aqui, isto é muito engraçado porque é um bar a que o Rui se refere nos versos, que era isto, estava na Senhora da Guia, está ali o Tony Saraiva Dias e a Silvina, que se lembram deste bar, que era um autêntico casebre, era uma coisa muito pequenina, muito rudimentar, que havia na praia da Senhora da Guia. Aqui ainda nós namorávamos e o Rui gostava imenso de ir para lá escrever e eu ler, de maneira que então nós íamos muito para lá. Hoje aquilo está tudo transformado, há bares enormes, há, enfim, guarda-sóis, chaise longue para as pessoas, enfim, completamente diferente. Aqui foi quando o Rui foi candidato pela CEUD. E, portanto, está ele aqui a falar, é no Teatro Vasco da Gama, ali está o pai do Luís Miguel, o professor Lindley Sintra, que é o primeiro nunca sei dizer, portanto, estão a ver, não é? É à esquerda, é à direita, à direita. É à direita. Aqui é o Rui com o seu Baltazar, que é o célebre banheiro da Senhora da Guia, com quem o Rui tinha longas conversas, porque o Rui, aliás, o seu Baltazar estava sempre ansioso que o Rui chegasse para conversar com ele. E nós, que éramos todos miúdos na altura, porque, aliás, o Tony lembra-se disso, o Mário Almeida, etc., ficavam muito espantados. O que é que o seu Baltazar, o que é que o Rui irá conversar com o seu Baltazar? Mas o que é certo é que eles eram grandes amigos e ele salvou-lhe a vida. Numa dessas vezes em que o Rui ia morrendo afogado, porque o Rui andava horas no mar sem fato de borracha, sem nada, gostava de sentir no corpo as algas e a areia do fundo do mar, e então... Houve um dia em que ele, atingiu a algidez e atingiu o coma mesmo. E foi o seu Baltazar que de barco o foi buscar. E o Rui, como no filme também se diz, que depois há uma outra amiga que na altura tinha dado os meus filhos e que ia connosco para a praia, e o Rui, que é o termo, fintava o seu Baltazar para não o responsabilizar. Fazia, enfim, todas estas loucuras na hora do almoço do Sr. Baltazar. Porque assim ele podia dar uma volta enorme entre a Praia da Senhora da Guia e a Praia do Forno. Se acontecesse qualquer coisa, o Sr. Baltazar não era responsável porque estava na sua hora de almoço. De forma que o Sr. Baltazar, que já o conhecia, estava sempre atento. E então descobriu que ele não estava nesse dia a dar a volta acostumada. Estava a ir na direção da foz do rio. E então, como a neta depois conta no filme, Rui Belo era uma vez, ele mete o barco ao mar, que é mesmo assim, e consegue agarrar o Rui, e depois foram quase 5 horas em coma, e depois escreve o poema que o Luís Miguel se referiu, a fala de um homem afogado ao largo da Senhora da Guia, que é um poema incrível, realmente. Então, eu que não posso ser tão longa, eu aqui não sei onde é. Foi em Espanha, algures, numa praia, mas não sei exatamente onde foi. Aqui é Vila do Conde. Aqui é a praia de Vila do Conde, como era há uns anos atrás, com aquelas barraquinhas, e ali em cima, portanto, havia depois o castelo. Portanto,
Bem, aqui não é preciso explicar. Aqui em Óbidos, e é o Rui, claro, e é o Diogo e é o Duarte, aqui deste lado. São os dois mais velhos. Aqui é a agenda do Rui, que ainda está no espólio também, com muitos amigos, muitos, é uma agenda que nunca mais tem fim, e com as notas que ele ia tomando. Esta fotografia é minha, foi tirada, penso que no sítio da Nazaré, porque há várias desta época. Mas já em 78, provavelmente, 67. Já 78. Muito perto, sim. Aqui é aquele célebre poema, o colofone epitáfio. 30 dias tem um mês e muitas horas o dia, todo o tempo se lhe ia em polir o seu poema, a melhor coisa que fez. Ele próprio, coisa feita, Rui Belo, portugalês. Não seria mau rapaz que então, ao comprido jaz, Rui Belo era uma vez. Pronto. Então, as marcas do tempo, isto é... Não está muito bem dito, peço desculpa. Muito obrigado. Luís Miguel, por favor. Muito obrigado pela vossa presença. Penso que termos dado um pequeno contributo para que se conhecesse melhor não só o poeta, mas também o homem de família, o cidadão, o amigo, enfim, a personalidade bastante complexa e fascinante do Rui Belo. Muito obrigado a todos vocês, Luís Miguel Sintra, Teresa Belo, Fernando Pinto do Amaral, Fernando Centeio. Contamos convosco no dia 3 de dezembro, sábado, às 17h30, para uma sessão com o Germano Silva. Obrigado a todos. Esperamos que esta sessão tenha sido do vosso agrado. O Porto de Encontro é uma iniciativa da Porto Editora e do jornalista Sérgio Almeida e tem o apoio das livrarias Bertrand, do Jornal de Notícias, do Porto Canal, da Sociedade Portuguesa de Autores, da Porto Barros, da Arcádia e da Antena 1. Em facebook.com/Porto de Encontro disponibilizaremos, em breve, informações sobre a próxima sessão. A Porto Editora agradece a vossa presença. Até breve e boas leituras.